mil pessoas morreram por Covid-19 no DF. O GDF tomou as medidas mais duras para proteger sua vida. Somos quem mais testa e agora quem mais tem leitos de UTI no país. Mas você precisa fazer a sua parte, ou vai sofrer as consequências. O comércio que não obedecer ao distanciamento será multado e fechado. Quem não usar máscara será multado. Fiscalize e denuncie. Ligue 162 ou 160. 1000 mortes. Não aumente esse número. Então eu tô a fim de fazer umas sobremesas legais, coisas fáceis de você fazer em casa nessa quarentena, tá? O GDF não para de trazer boas notícias para você. Obras em todo o DF seguem em ritmo acelerado para deixar nossas cidades ainda melhores. O GDF está refazendo totalmente o asfalto de 10 quilômetros entre o setor gráfico e a EPTG, com o dobro de espessura. E está em licitação o viaduto de ligação com o sudoeste e o parque da cidade. A ampliação da DF 001 segue em ritmo forte. O volume de obras nosso aqui tem aumentado bastante. A Praça da Juventude no Itapuã está quase pronta. Esse projeto vem beneficiar muito a nossa comunidade. Em Planaltina, a ponte da Rajadinha foi totalmente refeita. Nós temos muitos moradores aqui que dependem dessa ponte. E mais, as obras do tão esperado túnel de Taguatinga já vão começar para desafogar o trânsito da região, beneficiando também a população de Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. A gente que está todo dia no trânsito sabe o tanto que é importante uma obra dessa. Mesmo em tempos difíceis, o DF está em obras. Boa noite, Brasília. Eu sou Sandro Gianelli. Vamos começando por aqui mais um programa Conectado ao Poder. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho. Eu vou bater um papo aqui com dois amigos de profissão, viu? É o jornalista Marcos Alexandre e o jornalista Wellington Melo. Primeira vez do Wellington aqui, o Marcos já esteve conosco aqui. O Wellington, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, eu que agradeço aí o convite por estar participando aí do seu programa. Eu tenho acompanhado desde o início, desde a estreia, eu tenho acompanhado aí o programa, né? E vamos para esse debate de hoje aí. Show de bola, que bom. Segunda vez já, virou veterano já. Nada, estou aprendendo. Quase taca no Hamilton aquele Nada, dia. É um prazer estar com você. Não, que é isso. Aqui só para aprender. É um prazer estar com você, Sandro, conhecer o Wellington e a todos os telespectadores da União. Fazendo uma brincadeira, porque ele esteve aqui com o Hamilton Silva. O Hamilton esteve essa semana conosco aqui, foi um debate de altíssimo nível, viu? A gente tem que bater palma quando a rapaziada tem a sabedoria e a competência de debater assim em alto nível. Ó, eu vou começar aqui batendo um papo com vocês sobre Covid-19. Sim. Hoje no mundo nós temos 15.636.812 pessoas confirmadas com a Covid-19. Nós já passamos de 636 mil mortes ao redor do mundo. Nós temos aqui os Estados Unidos na frente com mais de 4 milhões de casos, o Brasil com mais de 2 milhões de casos, terceiro a Índia, o quarto a Rússia. Normal, pelo tamanho de cada um desses países. Aqui no Brasil, números exatos, nós temos nesse momento 2.343.366 pessoas contaminadas pela Covid-19. No último período aí, nós passamos quase 56 mil pessoas contaminadas. Então, assim, tem muita gente falando, não, está passando, né? Nós começamos a... Tem até uma palavra linda que eu não vou nem falar aqui agora conversa fiada, né? Não, Marcos, uma boa, né? A gente com quase 56 mil novas infecções, a gente vai falar que tá acabando o quê? Só se for o mundo, né? Não, mais uma vez, em 24 horas, o Brasil passou de 1.000 óbitos. Apesar do nível de curados ser mais de 1,5 milhão. 1.156 óbitos. Então, ou seja, a curva está ascendente ainda. Só aqueles que são críticos realmente do coronavírus, aqueles que não querem acreditar, que acham que a curva está diminuindo. Não, a curva está ascendente, infelizmente ainda, e é necessário se cuidar. Infelizmente. Olha, Brasília, a situação de Brasília nesse momento. Nós temos 92.414 casos. Wellington, desses 92 mil, graças a Deus, 77.114 estão recuperados. Mas nós ainda temos ativos aqui no DF 14.055 casos. O DF nós já passamos aqui de 1.133 mortes, é o número exato desse momento, sendo que dessas 111
Na verdade, não. Nós temos 1.133 mortes do DF e mais 111 mortes de outros estados. Então, aqui no DF já morreram 1.244 pessoas. É isso que nós vemos aí nesse crescimento devido também a o afrouxamento também da quarentena, né? Onde alguns comércios também têm aberto, a economia tem se expandido mais, pessoas estão voltando a trabalhar, mas o que a gente percebe no decorrer, tanto nas cidades satélites, as pessoas não estão geralmente tomando o cuidado devido. Você é morador de cidade satélite? Morador de Taguatinga. Taguatinga. E geralmente as pessoas não estão tomando o cuidado devido, porque é uma coisa interessante, Sandro, porque as pessoas elas veem o Covid-19, o coronavírus, como um fantasma, mas assim, ao mesmo tempo acredita e ao mesmo tempo também não acredita. Ele só vai passar a acreditar quando uma pessoa próxima a ela for contaminada e for a óbito. Mas sabe qual é o problema, Wellington? Assim, eu não sei vocês, eu queria até fazer uma pesquisa com vocês aqui. Tem alguém próximo seu que foi contaminado com a Covid? Tem o tio da minha esposa a tia da minha esposa que faleceu recentemente. Sim, também familiares também, amigos próximos. Mas também. chegou a falecer alguém? Não. Graças a Deus, não. Tá perto, gente. Tá perto. Cara, toda semana, comigo é a mesma coisa, toda semana a gente recebe uma notícia. Minha avó teve, aí poxa, teve gente aqui que estava comigo aqui há 2 semanas atrás, o Alex Blaublau, radialista da Positivo FM, teve conosco aqui essa semana, descobri que ele testou positivo. Então, assim, o tempo todo, aqui mesmo, os nossos cinegrafistas estão aqui, o Ratinho, o Lulinha, teve parentes aqui da turma aqui também que acabou se contaminando, do Lulinha mesmo teve. Então, está o tempo todo rondando a gente, não é? O momento todo, e mesmo assim, você falou, você é morador de Taguatinga. Você vê como é que são as coisas. Em Taguatinga, você tem que ir no mercado, tem que ir na padaria. Tem ou não tem? Tem. As pessoas estão respeitando? A maioria não. Tá vendo? A maioria não. Águas Lindas, as pessoas estão respeitando? Não, complicado. E é importante enfatizar também, Sandro, que o HRC hoje está com praticamente 100% dos leitos ocupados. Isso porque abriram um hospital de campanha lá, né? Taguatinga, quando chegou a 5.000 casos positivados, o segundo dia de bares abertos estava lotados. Então, se não houver uma consciência coletiva hoje, não vai haver um combate realmente enérgico contra a Covid. Então, é necessário que a população se conscientize que a Covid não é brincadeira. Você falou tudo agora, viu? Abrir os bares mesmo e a turma da balada não quis nem saber, né? O pessoal está achando que cachaça é vacina contra a Covid, só pode. Mas sem contar que antes mesmo da abertura dos bares, havia também as distribuidoras de bebida que funcionavam como bares. Tudo lotado. Tudo lotado na porta. Né? Mesmo você fazendo aquele serviço de delivery, mas a maioria, principalmente nas satélites, né, tanto Ceilândia quanto Taguatinga, quanto Gama e outros lugares também que eu tenho conhecimento, de que há uma grande aglomeração de pessoas que pouco se importavam em relação tanto que o governador chegou a fechar Ceilândia 2 vezes já, né? Que é algo que é importante frisar sobre o governador, que ele está fazendo um trabalho enérgico nesse ponto, mais científico e realmente em combate à Covid. Só que é necessário também os empresários se conscientizar e fazer um trabalho também bem relativo e bem enérgico contra a Covid. Aí o telespectador pode falar o seguinte, Sandro, mas Marcos, e aí como é que fica? Vai fechar o comércio? Sim. Não tem como politizar ou polarizar o Covid e comércio. As duas coisas andam juntas. A economia é uma crise, é uma pandêmica em relação à economia e também à saúde, Sandro. Concordo. Então tem que haver uma estratégia X e uma unidade X para poder entrar em combate. Agora, se ficar dessa maneira, nós vamos cair numa segunda curva. É o que o mundo está preocupado em relação a isso. Outros países da Europa, como França, e por aí está preocupado em uma segunda curva, em uma segunda pandemia, né? E a gente aqui no Brasil, nós saímos ainda primeiro ainda, né? Como é que faz? E corremos o risco aí de já sair e engatar. E fora isso, ainda tem a segunda pandemia, que é econômica. Vai ser uma catástrofe no Brasil. E então, outra, no momento esse momento agora é a pandemia da Covid-19. Isso. Beleza. Tá ruim. Mas a rapaziada tem pelo menos os R$600. Aqui no DF tem mais os R$408. É pouco? Pouquíssimo. O estado de Goiás tem a Bolsa Alimentação ainda, e tem sempre os estados estão tentando. Os estados estão ajudando, né? Isso. Assim, é pouco, você que está em casa falando, Sandro Janelli, mais R$600, R$400, é pouco? É pouco, eu sei que é pouco. Quando acabar a pandemia da saúde, a pandemia da Covid, você não vai ter mais os R$600. Você que está assistindo a gente agora, que está tendo os R$408 ou os R$600, você não vai ter mais isso. E aí? Aí, Sandro, eu não quero entrar nessa gestão do momento de pandemia.
Nós temos um presidente que, a primeiro momento, não quis ouvir, não quis, talvez, atentar à relação da pandemia no Brasil, e estamos pagando caro por isso. Ou seja, hoje ele chegou a 30% de aprovação no Brasil, está saindo de uma crise política, mas, porém, está enfrentando uma crise enorme na pandemia. Então, ou seja, é necessário agora que haja uma junção entre o STF, entre o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, tudo, entre a Câmara para poder combater. Se ficar essa guerra aí, infelizmente não passar, não. Essa guerra de ego, né? Não. Eu acho que os políticos têm que entrar numa quarentena da pandemia, do próprio ego. Eu acho que os políticos deveriam entrar na quarentena do próprio ego. Concordo. Tá todo mundo no quebra de braço, todo medindo força. E o povo... Eu digo assim, nem uma questão de guerra de ego, mas sim uma questão de guerras ideológicas, que cada um tem a sua ideologia. O STF tem a sua ideologia, o presidente tem a sua ideologia, o Legislativo tem a sua ideologia, então cada um briga pela sua ideologia. Só que aí não chega a nenhum fundamento nenhum. Né? Porque são todos praticamente assim, você vê que o presidente está a favor do Brasil, mas todos estão contra o Brasil. Eles estão querendo, quanto mais aumentar... Você falou tudo. Quanto mais aumentar... Tá cada um puxando para o seu lado e todo mundo contra o Brasil. Contra o Brasil. Porque você vê que as pessoas, em vez de comentar, por exemplo, tudo bem que R$600 realmente, para quem depende desse valor, realmente é muito pouco, né? Mas no período que nós estamos passando, inclusive, como o colega disse, até em relação a mais à frente, e o pós-vírus, e a pós-pandemia, né? Nós temos aí, por enquanto, ainda está tendo um resquício econômico ainda, né? Ainda temos para onde ir, para onde correr. Ainda há abatimento. Mas, quando chegar na época, assim, eu já tenho assim, uma perspectiva até assim, não digamos negativa, mas você não precisa ser nem profeta do Apocalipse para falar isso, mas eu acredito que, por exemplo, os benefícios agora, esses benefícios, tanto o bem, que é o benefício emergencial, e tanto esse valor de R$600 que já estão se acabando, né, vão se prorrogar até mais ou menos no meado de novembro. Então, nós teremos aí em novembro e dezembro uma grande demissão em massa e grandes empresas fechando, entendeu? Concordo. Por quê? E geralmente porque é um momento que a são períodos, né, que ela emprega. Mas são períodos que acabou o benefício e acabou a estabilidade, porque os funcionários eles têm uma certa estabilidade. Por exemplo, quando eles aumentaram para 60 dias a suspensão do contrato, então eles têm um benefício de 60 dias de estabilidade, mas levando em consideração que acabou esses 60 dias de estabilidade, a empresa não tem condição de manter aquele funcionário, aquele empregado, o que ele vai fazer? Vai fechar as portas e mandar o funcionário embora. Ou, né, ele mesmo se manter, o mesmo próprio empresário lá se manter, tentar sobreviver, porque nós viemos de uma crise econômica muito grande, né? Nós passamos por uma crise econômica muito grande, onde pequenos empresários estavam já em ascensão, já estavam crescendo economicamente, nós já começávamos a ver aquela luz no túnel, aí veio o Covid, aí veio a quarentena, muitas lojas fechando, né? E pior que essa recuperação, assim, a história mostra, eu não estou querendo também ser o profeta do Apocalipse, como você colocou muito bem, mas a história mostra que quando existem essas crises, demoram-se muitos anos para você chegar ao patamar que você estava, não é nem para você recuperar, né? É para chegar ao patamar que nós estávamos. Por quê? Porque lembra das crises econômicas que nós tivemos em 2007, 2008, né? As outras crises econômicas também... estava recuperando agora, né? Nós estávamos recuperando agora, que aquela marolinha que a Dilma falou que o Brasil ia sentir, né? Que veio aquele baque e depois veio aquelas crises, depois veio aquele monte de crises políticas. Então, o que aconteceu? Agora que o empresário estava começando a se levantar, a se erguer, o empreendedorismo no Brasil estava começando a crescer, e aí veio justamente o vírus para terminar de matar. Agora eu queria saber de vocês dois, começar pelo Marcos aqui. Qual é a visão de vocês em relação à forma com que o presidente Jair Messias Bolsonaro se comportou durante essa pandemia? Eu acredito que o presidente está começando a se posicionar como chefe de Estado agora. Esses quase um mês que ele está ficando calado, sem se sair ali na frente do Palácio, já acrescentou bastante no seu governo, que ele chegou a 30% de aprovação. Mudou completamente, e as né? Pesquisas saíram hoje da Paraná Pesquisa, ele venceu em 6 aí dos embates em relação a outros presidenciáveis. Agora a questão é, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele foi eleito, eu votei no presidente, o senhor votou, acredito que o Sandro também votou no presidente, só que ele
apenas assumiu realmente a posição de chefe de Estado com um bom tempo depois e bastante atrasado. Podemos ver que o time dele é sensacional. Agora, em relação à pandemia, o comportamento dele deve melhorar. Acredito que tem que fazer uma união de forças para se preocupar bastante em relação ao seu futuro impeachment, que não vai haver, que é impossível ter impeachment no Brasil. Então, e começar a realmente entrar em combate com a pandemia. Não estou falando nem do ministro da Saúde, está fazendo um trabalho excepcional. Muitos diziam que esse cara não ia dar certo. Calado, né? E é realmente. O Mandetta é mais político, tá? A prova que quer ser candidato e ele realmente está sendo enérgico. Não estou falando sobre investimento. Estou falando sobre realmente o posicionamento do chefe de Estado. Mandetta é candidato, eu vou anotar aqui, nós vamos falar disso. Ele falou sobre isso, que o Mandetta ele já deixou claro nessa semana que pretende ser candidato. Isso é claro, um político, o Mandetta é político. Então já Sérgio Moro pode vir também, mas Sérgio Moro não era político. Então já é uma coisa de você não se esperar. Agora o presidente tem que tomar um posicionamento de chefe de Estado. Ele precisa entender que ele não é mais um deputado federal de centro que não tinha muita relevância no Congresso Nacional. Ele tem que entender que ele é presidente, que ele está com uma posição realmente de um país que está crescendo bastante economicamente. Estava crescendo, com a onda deu uma parada, mas tem que tomar um posicionamento. Que está uma crise seríssima, uma crise da Covid, o segundo do mundo. E até se no meio, uma crise institucional. Então, se ele calou a boca, trouxe reflexo. Se ele continuar calado, deixar o time trabalhar, o Brasil vai sair dessa. Concordo com você, Wellington. Na minha opinião também, eu concordo com o Alexandre, mas assim, ele tem tomado essas medidas de acordo com o cenário, de acordo com o que está acontecendo em relação ao mundo. Muito mal compreendido, né? Tentou, assim, realmente fazer... Você acredita que ele está sendo mal compreendido ou que ele faz... Eu não sei se ele faz para causar, enfim. Mas você acredita mesmo que ele está sendo mal compreendido? Eu acredito, assim, em certas partes, mal compreendido, né? Em outras partes, parece que ele se faz pra mesmo para causar mesmo. Porque, por exemplo, quando nós estávamos na quarentena, ele foi lá na Ceilândia para comer um churrasquinho, né? E todo mundo trancado dentro de casa. Mas ontem ele saiu. Ele estava... Ontem ele saiu de jet skis. Ele deu uma passeada. Ontem ele deu uma passeada de moto ontem. E sem máscara conversou com não sei se era um mendigo, algo desse tipo. Então, ou seja, o presidente, às vezes, ele vive no mundo das fadas. E o Brasil está longe de ser mundo das fadas. Poxa, não acompanhei essa de ontem, não. Então, infelizmente, é o que eu estou falando. O Bolsonaro... Ele está com saudade de causar. Uma coisa, Sandro, uma coisa que a população e que quem votou no Bolsonaro não pode reclamar. Ele é autêntico e não mudou. Só que o problema é que ele agora é chefe de Estado. Ele não é mais um deputado federal que chegava na bancada e falava, vai para aquele lugar. Não, ele é um cara hoje que tem que ter um posicionamento. Mesmo que ele seja um pouco enérgico em suas palavras, mas ele tem que ter um posicionamento, presidente. Porque assim, tem uns defensores que falam o seguinte, o presidente sempre foi isso. Então ele não está enganando ninguém, ele está entregando o que ele era. Na sua retórica, sim. Mas eu concordo com você. Ele virou presidente de um país, né? No tanto que no momento que ele se calou, Sandro, olha o que aconteceu. Mudou tudo. Ele mesmo cresceu nas pesquisas. Mudou tudo. No momento que ele se calou e parou de dar aquelas entrevistas, que o conselheiro dele, pessoal, que é o Michel Temer, segundo Michel Temer, aconselhou ele a não estar na frente. Ou seja, ele na semana o presidente falou que não vai estar, que talvez a aliança não dê certo. Então ele vai ir para outro partido que possa ser diferente. Qual será o partido? Nome de Deus. DEM ou MDB? Então, o caminho está dado. Bolsonaro em 2022 está liderando. Se ele continuar calado, é capaz de ganhar. Vamos falar da pesquisa? Vamos. Boa. A pesquisa foi feita aqui pelo Instituto Paraná Pesquisas. Estou lendo aqui na Veja, tá? veja.abril.com.br, quem quiser acompanhar aí. Foi feita pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 18 e 21 de julho agora. Tá? Hoje, dia 24, tem 3 dias aí. Foi divulgada hoje. Olha o resultado aqui, ó. Presidente Jair Messias Bolsonaro, se as eleições fossem hoje, tá? É o primeiro colocado com 29%. A última pesquisa, ele tinha 27%. Ele cresce 2 pontos. É o que o Max Alexandre colocou muito bem aqui. O presidente fica calado aí as últimas 3, 4 semanas. Ele começa a calar ali no momento que ele nomeia o Fábio Faria, deputado federal, como ministro das comunicações. Na sequência, ele testa positivo para a Covid, mas ele já vinha calado ali durante alguns dias. Então, assim, ele muda de postura, o governo muda de postura, sai dessa coisa mais polêmica, mais agressiva, e o presidente Jair Messias Bolsonaro cresce 2% nas intenções de voto se a eleição fosse hoje. O que me chama a atenção aqui é que o Sérgio Moro, ele ainda tem 17,1%. Exato. Não é pouco, hein?
para quem nunca foi para a urna, saiu da forma que saiu, não tem o apoio do apoiador ali do Jair Messias Bolsonaro, ainda mantém 17,1%. E nem da esquerda, né? Que a esquerda da odeia. A esquerda odeia ele, porque afinal de contas ele é o cara aí que colocou na cadeia aí muitos políticos da esquerda. O Fernando Haddad do PT, que eu não consigo imaginar que ele venha a ser o candidato de novo do PT. Vocês conseguem imaginar isso, velho? Conseguem? Consegue, Marcos? Não, mas pode ser que venha, mas não acredito não. Mas não tem Só se eles não tiverem nome mesmo, né? Tem o pedetista, né? O amigo cearense. Mas você acredita que ele iria para o PT? O PT aceitaria ele? Pode ser que é um nome forte, de esquerda. Eu concordo, um nome forte de esquerda. Mas acho que a Haddad não vinga, não. Se todo mundo colocar o ego de lado ali e juntar, vão dar trabalho. Dá. E o Ciro Gomes hoje é o nome mais qualificado de uma união da esquerda do que o próprio Lula. Ou do próprio Haddad. Seria um nome forte que poderia assustar um pouco. Sim. Aí o pessoal do Bolsonaro. Agora, um detalhe para você, para descontrair um pouquinho. Boa. É a única pesquisa que eu não vi nem eu não estou falando nem do Bolsonaro, que eu sou eleitor. A primeira pesquisa que eu não vi um bolsomínio reclamando foi essa, e foi divulgado pelo Paralelo Pesquisa na Veja. Eu nunca vi né? eu nunca vi tanto compartilhamento de bolsomínio da Veja hoje. Disparou. Então é fato. E o melhor, nessa pesquisa, é que ele alcançou 30% de aprovação, que era um medo do pessoal. Se ele conseguir menos, pode ser que tenha um impeachment. Então, ou seja, o cala-boca magda da pandemia no Bolsonaro deu certo. Deu certo. Agora, você falou de novo do impeachment, deixar claro. Gente, não tem espaço para impeachment no Brasil, não. O Brasil mandar para trás. Deixa o presidente terminar o mandato dele. Deixa ele trabalhar. A turma não elegeu o cara, deixa o cara terminar o mandato dele. Vamos lá, o Fernando Haddad tem 13,4%, o Ciro Gomes tem 9,9%, vem caindo, Haddad também vem caindo, ninguém, 10%. Não sabem, está com 4,9%. Agora, sabe o que me chamou a atenção aqui? O Luciano Huck. O Luciano Huck aqui, ó. O Luciano Huck vem pontuando, ele fica ali meio em cima do muro, não assume se realmente é candidato, se não é, aquela coisa toda, mas vem pontuando, vem caladinho. Quem mais nós temos de nome aqui? O João Amoedo ali do Novo. João Dória. Mantém 3,4%. O Dória ali tem o quê? 4%. O Guilherme Boulos aí tem 1%. O Wilson Witzel tem 1%. Fica quietinho aí, tenta se eleger no Rio aí, que é melhor para você, viu? Não tá bom nem pro Witzel, nem pro Dória. E assim, o Dória, além de ser o governador do estado de São Paulo, o maior do Brasil, né, o maior estado do Brasil, ele é do PSDB, né? Que historicamente, nas 2 últimas décadas, o PSDB sempre teve no segundo turno. Mas não subestime os tucanos, porque com esse escândalo de Geraldo Alckmin, isso aí vai dar uma impulsionada maior ainda no Dória. Que eles devem dar uma... o Alckmin e o José Serra também. Pronto, então já deu o problema maior ainda. Então, ou seja, o Dória é um cara realmente, em termos empresarial, de gestão... Se recriam agora. Eu acho que é uma oportunidade de sair das cinzas. É uma oportunidade. Eu concordo. O tucano vai virar fênix. É uma oportunidade. Eu concordo. Enterra logo o resto tudo ali, pronto, e vamos para o novo tucanato. Que beleza, hein? E no estado de Goiás? Você acha que nós teremos um novo tucanato? Eu acho meio difícil. A família Marconi Perillo, o governo Marconi voltar a retornar. Pode ser que retorne ao nível de Goiânia, algumas cidades ali próximas, mas eu acho muito difícil voltar a nível de estado. Caiado tem se consolidado a cada dia mais no governo e tem mostrado isso com muita força e energia no governo de Goiás. É um governo diferenciado, como você conhece de perto, Sandro, e Caiado, apesar do mesmo sistema rígido, não forte igual o Marconi era também, só que é um cara mais gestor. Então isso tem se mostrado em números. Hoje mesmo, nessa semana agora, foi noticiado praticamente quase 81 toneladas de drogas foram tiradas de circulação no estado de Goiás, em menos de um ano. Então, então isso mostra um trabalho honesto das forças de segurança. Então, ou seja, acredito que é meio complicado aí haver um fênix, como ele citou bem aí, em termos aos tucanos. Acho meio difícil. E no Distrito Federal, Ed, PSDB com Isalci Lucas, o que você acredita? Com a gestão de Ibanez, eu acho meio difícil. A não ser que o Ibanez, como ele almeja voos mais altos, né? Como ele, desde o início, ele falou que um dos seus desejos era chegar à presidência da República, né? Então, assim, ele tem feito um bom trabalho, né? O Ibanez, ele tem feito um bom trabalho, tanto nessa questão da pandemia,
ele tem desenvolvido um bom trabalho, tem agido com gestão, tem agido Baleia com Rossi gosta sabiedade, dele, né? Mas E ele tem sido habilidoso. eu acredito assim que como nós passamos nas épocas políticas passadas, por exemplo, até mesmo na eleição passada, ao qual nós não tínhamos nenhum nome em expressão, né? Aí do nada surgiu como uma fênix, né? Surgiu o Ibanez, né? Do nada, de repente o homem, puf, né? Nós conhecemos, nós fizemos... Olhava para o Ibanez, nós fizemos vai vingar, e o Ibanez improvável, foi lá e... Nós conhecemos o O Ibanez, improvável é o fizemos trono, essa é a verdade. aquela Fizemos entrevista a a sabatina com ele, né? Naquela mas ali, época. nós que tivemos com ele naquela época, ali dá para ver o quanto ele era habilidoso e preparado, né? Não, ele era bastante habilidoso, bastante preparado, questão de estratégia, bastante estrategista, né? Tanto no jurídico, você vê que ele tem dado show também no jurídico, né? Então, assim, eu acredito se, como a gente não sabe, não tem como prever... Agora, se ele voltando para o Tucano, então. Você acredita que se o Ibanez continuar do jeito que está, ele venha a se reeleger? Se ele tiver um voo mais alto aí, como candidato a presidente da República, ou vice-presidente da República, aí o PSDB poderia ficar numa situação melhor? Você acredita nisso? Acredito. Aí sim, aí viria outro Mas ele nome como estando bem Isalci. avaliado, ele não colocaria a mão em alguém ali e vamos com o papai? E aí? Como jogada política, né? Como a gente já tem acompanhado, já tem visto bastante essas jogatinas políticas, né? Então eu acho assim, A dica é o Isalci ficar perto dele, então. a dica é essa, né? Quanto mais perto, Você quanto acredita mais... nisso? Nessa Olha, eu possibilidade? acredito que o Ibanez ele vai vir para um segundo governo. Eu também do acredito. GDF. Eu acho é mais Eu fácil ele acho sair do muito. GDF e ele ir para o sonho dele, que é ser presidente do Flamengo, sonho pessoal, É. do que ir para presidente da República. Um problema que tá. Lembra que, olha, preste atenção, uma coisa é 6 meses atrás, outra coisa é rapidinho, agora. você também é flamenguista? Não, sou Não, São você- Paulino. Sou não, São isso Paulino. não. Corintiano. Aí, aqui é só um carioca Eu e. sou flamenguista, cara. Ó, Mas o que nós vamos fazer sem o Jesus agora, hein? problema de vocês. Ó, uma coisa eu sei, Sandro. Ó, uma coisa era no começo desse ano, sem pandemia. O cara poderia até almejar. Opa, vou pegar um Brasil, quero ir. E agora? Agora ele Eu vai acho meio querer. difícil. Eu perguntei ontem, eu entrevistei aqui o Ronaldo Queiroz, ex-prefeito de Alexandre, eu falei, rapaz, mas você vai querer mesmo tentar um terceiro mandato lá na sua cidade, lá no meio de uma pandemia dessa? Ele, não, eu reconheço, vai ser muito difícil, mas você ainda quer mesmo assim? Não, eu quero, pela cidade eu quero. Porque nós estamos falando de GDF. O GDF tem uma base mais consolidada de qualquer outro estado dessa federação. Então eu acho meio difícil trocar. É mais Fundo fácil sair. constitucional, É mais É fácil mais sair do fácil ele GDF sair para o pro Flamengo, Flamengo, do que ele ir para o Brasil. Não porque ele não queira, porque ele não tem capacidade, mas eu acho que a bomba é muito grande. É o que vai vir por aí nesse 1 ano e meio pela frente. E lembrando Eu também acho. que assim, nós temos grandes nomes aqui em Brasília como expressão, como por exemplo Isalci, nós temos a Celina Leão, né? São nomes de expressão que têm trabalhado e têm feito trabalho, né? Mas não temos outros nomes. Não. Continuamos como na eleição passada. E os candidatos ao governo na eleição passada também sumiram, né? Sumiram. A gente não vou falar ali o Fraga não, o Fraga está muito bem com o Bolsonaro. O Fraga vai virar tá quase ministro ministro, em quase breve, ministro. acredito. Eliana Pedrosa ficou quieta, o Rogério Rosso foi para iniciativa privada, também ficou Hollenberg quieto. nem se fala. Hollenberg está O Hollenberg é a pescando. China dele ali. Pescando Mas tem que dentro ficar, do sabe? bar. Porque um dos temas que eu queria tratar com vocês aqui no programa é sobre o Agnello Queiroz. Viu? Essa semana ele foi notícia por várias vezes. Mas antes, só para a gente matar esse assunto aqui nacional, Mandetta candidato. Essa pesquisa não colocou o nome dele, mas essa semana ele meio que sinalizou ali que, ó, tô no jogo, hein? Inclusive ele, pelo que eu tenho conhecimento, ele quer sair cabeça da chapa. Ele falou que não abre mão de ser o cabeça da chapa. Ele sairia com o Moro, né? E o Moro e tal Mas na sinalizaram. boa, o Moro é muito maior do que ele. Eu acredito que o Moro, ele tem mais visibilidade do que o Mandetta. Claro, Muito mais. isso é Acredito óbvio. que o Mandetta seria um bom Mas, vice pro Moro. mas o Eu Mandetta, tô com o Marcos. mas o bom vice pro Mandetta Moro. ele já abriu o verbo e falou que ele não abre mão de ser o cabeça de chapa. Entendeu? Ele não abre mão de ser o O cabeça. Democratas é um partido extremamente estratégico, né? Então, assim, e será que o Rodrigo Maia vai querer ser o cabeça de chapa por lá? É uma pergunta. O Democratas encabeça Senado, Câmara e era Casa Civil. Mas eu acho que, Agora- pelo que eu vi assim, dos rodeamentos na Câmara Federal, o Rodrigo Maia está mais preocupado com a sua reeleição na Câmara, a articulação em reeleição na Câmara como presidente da Câmara.
Né? Então, assim, eu acho que agora ele não Agora, está. né? Agora ele não está muito preocupado Mas, com isso. nós estamos Se ele tratando for reeleito, você vai ver. de um presidente que está com nova roupagem. Ao ponto de a ala radical dele, ele está começando a desfazer. Ele demitiu praticamente a Bia Kiss da vice-liderança do governo nessa Você viu que semana. loucura essa semana? Pois é, então seja... Pois é, mas jogo só que aí... Não entendi. Será que não foi um jogo combinado, Não. mandando recado para os mais rebeldezinhos? Não acredito que ele está querendo fazer uma nova base. Não, mas Ele eu tá querendo fazer acredito uma que isso aí é o nova seguinte, estratégia. isso aí Cara, foi a um- Bia foi um- era fiel escudeira bolsonarista. Mas isso aí foi um pontapé para o quê? Para abrir espaço para o Centrão. Exato, exatamente. Então, entendeu? será que não foi um jogo Só que combinado? aí tem um detalhe, né? Pegou uma pessoa bem Antigamente... próxima. Porque é o seguinte, ó, você abre espaço pro Centrão, ok, estratégia bacana. Outro ponto, você pega os seus, que estão meio rebeldes ali, e fala, olha, o Marcos, que é super colado meu, bem próximo, eu tirei, imagina o que eu vou fazer com vocês. Mas o que que Há foi uma o grande diferença. plano principal do Bolsonaro foi o quê? A linha de campanha do Bolsonaro foi o quê? Acabar com o Centrão. É um ala Não, mais acabar com o militante Centrão, e- acabar e- com a velha um discurso política. radical. Mas polarizado. acabar com a velha política, acabar com o Centrão, acabar com Mas agora, esse para negócio. sobreviver, ele tá Mas tendo aí que se agora, o aproximar. que acontece? Quando você não tem aquela maturidade, igual o Marcos estava falando, que ele agora está começando a assumir uma postura presidenciável, está começando a ter uma maturidade de presidente, agora ele está percebendo que ele não governa o país sozinho. Olha, o Bolsonaro E que já ele sabia, tem que abrir Wellington, o espaço. Bolsonaro já sabia disso há 30 anos do Congresso, que ele sabe que no presidencialismo de colisão Só é impossível 30 anos, né, governar. É impossível. É. Ele sabia disso. A questão é que ele pegou um vazio deixado pelo PT, pelos movimentos da rua como o MBL, e vem pra rua, e ele encaixou naquele discurso polarizado. Então o problema do Bolsonaro, ele sabia que nunca iria conseguir governar sem um Congresso. Ele sabia disso porque ele está 30 anos lá dentro. Agora, ele está mudando de rota, porque ele sabe que se ele não mudar, ele cai da cadeira. Se ele não cair pelo impeachment, cai em 2022. Com o Collor, que aconteceu com o Dilma. Exato. O que está acontecendo agora, Wellington? A tirada da Bia Kiss justamente está acenando para o Centrão, dizendo, olha, eu vou governar com vocês. Ou seja, a diferença da Bia para o Major Victor Hugo é só uma. O Victor Hugo é um cara obediente ao Bolsonaro, mas ele consegue ainda se articular. A Bia é militante ao extremo. Ela não consegue Então, se articular. ela é militante ao extremo. Inclusive, Então, onde está o ponto? Ela Ele vai tá- pro pau, atropela mesmo. Então, ela é boa, sim. É por isso que ela falou, ela deu uma entrevista hoje para o Correio Brasilense, ela citou o seguinte, eu não me sinto traída, eu só acho que eu deveria ter tido um pouquinho mais de tento comigo, ter sido mais um pouquinho educado, mais sensível, né? me chamar para Pela conversar, nossa eu sou amizade. próximo. Então ela entende que naquele momento é bom ela sair de cena, porque ele precisa realmente de uma coalizão forte, Mas que pra ir pra frente. Machuca o ego, a Bia é de trio elétrico. Que essa questão do Fundeb, que é ao qual ela votou ao contrário, não foi só isso, que não foi só Não, por acredito isso que que não. o Bolsonaro Foi tirou ela da estratégia. Estou vice-liderança. Isso aí contigo, foi foi estratégia. Estratégia. Foi Que estratégia. só Um recado o pra tempo geral. também, Isso. que muitas coisas também vai começar a aparecer em O relação voto a da isso aí. Bia era Quando irrelevante passar na votação do Covid, Fundeb. quando passar Covid, eles tomam uma hidroxicloroquina juntos lá. e Não, fica mas tudo ela, certo, mas ela né? já falou, ela já deu em vídeo, ela falou que, como o Marcos disse, ela falou que não se sente traída, né? Ela falou que não se sente traída e está com o presidente do a quem doer. Ela vai né? liderar o Então, Aliança assim, Unidade. ela fidelíssima ao presidente. Inclusive, alguns do PSL já querem também tratar da expulsão dela do partido em relação a isso aí. pra ela Algumas pra ela é uma benção, declarações, né? algumas Pra ela é uma declarações benção, dela, né? É, claro. Mantém Ela é o militante. mandato e fica de braços abertos esperando essa aliança Com pelo certeza. Brasil. E aí, Aí, é aliança e aí mesmo, ela, na casa, ela, declara- noiva, ela tem essa A declaração. aliança agora é casamento. Exatamente. É casamento. Com Olha certeza. só, vou fazer um rápido intervalo, eu continuo aqui com o Marcos Alexandre aqui. Jornalista, se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Marcos Alexandre, é só acessar. É só sair imparcial ao vivo no Facebook e vai estar ligado lá no nosso programa. Bacana. E o Wellington Melo também tem um portal de notícias Nós temos bem um bacana. portal de notícia que é o Pelo Mundo DF, www.pelomundodf.com.br, notícias do Brasil, do mundo e bastidores da política, pode acompanhar lá também. Bacana, show Legal. de bola. Olha, não sai daí não. Vou fazer um rápido intervalo aqui. Na sequência eu vou falar sobre Agnello Queiroz. Você lembra dele? Pois é, essa semana ele foi notícia várias vezes e todas escandalosas. Não sai daí, nós já voltamos. Mais de 1.000 pessoas morreram por Covid-19 no DF. O GDF tomou as medidas mais duras para proteger sua vida. Somos quem mais testa e agora quem mais tem leitos de UTI no país. Mas você precisa fazer a sua parte, ou vai sofrer as consequências. O comércio que não obedecer ao distanciamento será multado e fechado. Quem não usar máscara será multado.
Fiscalize e denuncie. Ligue 162 ou 160. 1000 mortes. Não aumente esse número. Olá, povo sertanejo. Depois da nossa estreia, estaremos no ar todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na TV União. Não deixe de acompanhar no próximo sábado muita música e muita prosa direto do Curral. Prosa na Fazenda, todos os sábados, às 9 da manhã, e reprise nas quintas-feiras, 9 da noite. Aqui na TV União. Mais Brasília no coração. O GDF não para de trazer boas notícias para você. Obras em todo o DF seguem em ritmo acelerado para deixar nossas cidades ainda melhores. O GDF está refazendo totalmente o asfalto de 10 quilômetros entre o setor gráfico e a EPTG, com o dobro de espessura, e está em licitação o viaduto de ligação com o sudoeste e o parque da cidade. A ampliação da DF-001 segue em ritmo forte. O volume de obras nosso aqui tem aumentado bastante. A Praça da Juventude no Itapuã está quase pronta. Esse projeto vem beneficiar e muito a nossa comunidade. Em Planaltina, a ponte da Rajadinha foi totalmente refeita. Nós temos muitos moradores aqui que dependem dessa ponte. E mais, as obras do tão esperado túnel de Taguatinga já vão começar para desafogar o trânsito da região, beneficiando também a população de Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. A gente que está todo dia no trânsito sabe o tanto que é importante uma obra dessa. Mesmo em tempos difíceis, o DF está em obras. Fala galera, eu sou a Thay e estou aqui para te convidar para assistir o programa Esporte Cerrado, toda terça-feira às 9h30 da manhã, aqui na TV União Brasília. Você confere vários profissionais da área da educação física e esporte falando sobre saúde e exercício aí na sua casa. Então, te espero na terça às 9h30 da manhã, aqui na TV União Brasília. Boa noite, estamos de volta. Eu sou Sandro Gianelli. Hoje aqui no Conectado ao Poder eu bato um papo aqui com o jornalista Wellington Melo e o jornalista Marcos Alexandre. Fizemos algumas análises aqui no primeiro bloco aqui sobre o governo Bolsonaro, sobre os avanços da Covid aqui no DF, na região do entorno, no Brasil e no mundo. Mas agora eu queria falar aqui sobre um político aqui do Distrito Federal que virou notícia novamente, né? O ex-governador Agnello Queiroz essa semana foi alvo de operações. Assim, ele emplacou na mídia ali com força total. Para vocês terem uma ideia aqui, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios fez uma busca e apreensão na casa do nosso ex-governador Agnello Queiroz aqui. A ação batizada de Operação Alto Escalão, olha só que legal esse nome, hein? É coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, viu? Foram alvos o ex-governador Agnello Queiroz e o ex-secretário de Saúde, Rafael Barbosa, viu? São alguns dos alvos aí. As supostas propinas teriam ocorrido em 2014, ainda no governo dele. O Agnello foi conduzido à delegacia após os policiais encontrarem uma arma, tipo carabina, né? Sem registro na residência dele ali no setor de Monções, Dom Bosco, aqui no Lago Sul, ou seja, mais um escândalo de corrupção aí envolvendo o ex-governador Agnello Queiroz. Agora o que me chamou a atenção foi essa questão da arma, né? Acabou sendo levado ali, conduzido ali por um pote de arma, e você fez uma observação no intervalo aqui sensacional. Eu queria que você compartilhasse aí com o nosso telespectador. Inclusive, assim, foi uma apreensão de uma arma, pagou R$3.000 de fiança e saiu, né? Mas o mais interessante que muitos assim nem observaram é o seguinte: nós vemos que o PT, o pessoal da parte da esquerda, é contra o armamento, né? É contra a pessoa se armar, tanto que fizeram tanta coisa assim em relação ao Bolsonaro, que ele tinha aquela lei do armamento e tudo. Atacaram tanta narrativa dele. Mas aí o que acontece? Dentro da casa de um homem do PT tem o quê? Uma arma. Então, se eles são contra o armamento, por que ele tem uma arma, então, dentro de casa? Né? E aí fica a pergunta no ar. É meio cômico, né, Max? Bastante. Para mim, Agnello se resume em uma frase. É o médico que levou o DF, a saúde, à UTI. Resume isso. Acabou, né? Quase morreu.
Acabou. Será que foi com essa carabina que ele... Não, mas Foi mais uma carabina ideológica, Uma da carabinada corrupção, mas outras carabinas. Parece que quer saber o pior? Quer saber o pior? Sim, Uma mala abarrotada de dinheiro foi apreendida na manhã dessa quinta-feira durante a operação deflagrada pelo Ministério Público, viu? Dentro dessa mala tinha cerca de R$250 mil. A investigação teve como alvo aí a compra de leitos hospitalares. O dinheiro em cédulas de real e dólar foi encontrado na casa de Adriana Aparecida Zanini, vice-presidente do Instituto Brasília para o Bem-Estar do Servidor Público, o IBESP, a entidade que teria recebido aí a verba do governo. O ex-governador Agnello, o ex-secretário de Saúde Rafael Barbosa e o presidente do IBESP, Luiz Carlos do Carmo, também estão entre os alvos aí. Carmo é homônimo de um senador eleito por Goiás, portanto não se trata da mesma pessoa. Para ficar bem claro, as informações são do portal Metrópolis e no meio dessa operação toda tem mais uma mala e mais uma mala no caminho estava cheia de dinheiro. Isso nos leva a mais uma linha de raciocínio que a combater os salvadores da pátria, os discursos polarizados que vai salvar, que vai mudar e vai transformar sem uma gestão eficiente, um trabalho estratégico. Ou seja, o Agnello chegou com uma missão dele divina, segundo ele, que ia mudar em poucos meses a saúde do DF. E outros candidatos, então você que está assistindo agora, está ligado conosco, discurso polarizado, salvador da pátria, sem gestão, sem um trabalho estratégico, sem realmente um trabalho específico, e até um bom currículo, viu, Edson? Ou seja, não adianta apenas ser médico, tem que ter um trabalho de gestão, e aí vai também se tem alguns desvios de caráter e corrupção. Então, estamos chegando a eleições municipais. Vamos analisar bem. Vou mudar a cidade. Rapaziada, você que mora aqui na região do entorno aqui, a população não está muito distante desse clima de eleição? Sim, sim. E mais distante é ficar ainda pelo fato da pandemia, praticamente novembro. E alguma cidade, eu acho, Sandro, que vai para dezembro. A política já não chama muita atenção, por causa do escândalo de corrupção, como você sabe disso. E no entorno é diferente. Porque grande parte do entorno trabalha no DF, no Distrito Federal, e uma grande parte, nós temos 1 milhão e 200 mil habitantes no entorno. Boa parte desses habitantes votam no Distrito Federal. Então nós temos ali uma parcela muito mínima que vota no entorno. E essa parcela é distante, justamente por causa disso, da velha política, do tomar lá da cá, da corrupção, da mentira. Principalmente na pandemia, as pessoas estão ainda mais distantes ainda. Né? Mais distante ainda, porque isso eu acho isso até bom, porque agora os políticos vão ter que realmente se mostrar aí para a internet, realmente estar mais próximo, porque chegar na casa e tomar um cafezinho ali, não é muito difícil não, Sandro. Agora você está lá respondendo o telespectador ouvinte e o cara para lá em cima, agora está mais próximo, a situação está mais complicada. Apontando, está mais complicada. Mas eu acredito que a política daqui a um dia vai ser igual vender Avon. Ou Rinodê, né? Ou Rinodê, porque você vai chegar assim e vai falar para a pessoa, dizer, olha, venha para minha casa aqui, vai ter uma reunião. E a pessoa vai lá, não, nós vamos aqui, é o candidato aqui, fulano de tal, vai vender, vai ser uma venda, né? Não é pirâmide. Não é pirâmide. Eu costumo dizer o seguinte, sentou nesses dias um candidato a vereador na minha casa, eu queria seu apoio, eu falei, então, o seguinte, senta aqui. Como sem mandato? Quanto tempo você tem com mandato? Quanto tempo você tem? Então, tanto tempo. O que você fez? Por que você quer continuar na Câmara? Por que estão essas perguntas? Eu falei, porque eu sou o seu patrão. Eu vou pagar o seu salário. Então, se o eleitor entender que eles são o patrão da situação... Mas o eleitor se coloca como submisso. É uma entrevista, Sandro, de emprego. Chegou o prefeito, chegou o vereador, é entrevista de emprego. Se o cidadão não tiver essa consciência, ele entra na cultura do patriarcado político. De endeusar os candidatos. Falar, esse é meu pai, esse é meu rei, esse é meu pastor, é meu padre. E aí não vai. Nós vimos pastores pedindo para Bolsonaro convocar jejum. Vimos padres fazendo isso, então está havendo um problema sério. Bom, no meio dessa pandemia não teve pastor aí com oração da Covid aí, etc e tal? Então, realmente tem que haver uma mudança de paradigma gigantesca no Brasil, porque senão vamos endeusar os caras. Ué, na boa, você é pastor também, né, Sou pastor. Um cara desse, ele merece ir pra cadeia, não merece? Ah, com certeza, porque assim, há o charlatanismo da fé, né? A exploração da fé. Religioso, isso aí, né? Isso aí. Isso é uma exploração da fé. Né? A crença, a nossa crença, né? o nosso entendimento, né? Nós cremos que, claro, eu já presenciei vários milagres, já presenciei cura, já presenciei várias coisas sobrenaturais mesmo, que se você pensar, meu filho mesmo mais velho, ele foi acometido de câncer, né? E através de um milagre... Qual a idade? Ele tinha 7 anos de idade. Uau. Ele tinha 7 anos de idade, ele foi acometido com leucemia. Sabe? E assim, Deus curou. Porque os médicos não tinham explicação. Qual a idade dele hoje?
Hoje ele já está com 22 anos. Acho que você, não sei, acho que talvez você não conheceu ele, mas ele me acompanhava também. Mas hoje ele já vai fazer 22 anos, entendeu? Então, assim, claro que as coisas ao qual as pessoas colocam, entendeu? Porque tudo acontece mediante vontade de Deus, né? A gente não vai entrar assim no mérito, nesse mérito religioso, mas, assim, muitas coisas sobrenaturais já vi muitas coisas assim que realmente cabe. Mas uma coisa que eu sempre, até uma vez eu comentei com o Sandro, não sei nem se eu comentei isso contigo, o que eu não acho muito certo é você misturar religião com política. Concordo. Que não combina. Concordo. Entendeu? Por quê? Porque é igual eu tenho esse meu pensamento. São poderes e forças essa minha ideologia, diferentes. totalmente diferente. Eu tenho essa minha ideologia. Eu não voto em pastor. Não voto. Porque o lugar do pastor, do lugar do padre é estar onde? É na igreja. Então, Hélio, porque não tem como você nem demonizar a política, nem santificá-la, porque é uma ciência. Então, ou seja, não tem como você fazer isso. Então, ou seja, o problema justamente é o capitalismo religioso. Desde quando Constantino colocou o Estado dentro da igreja, no Império, e a igreja mudou. Ela era orgânica e passou para a organização religiosa. Então isso é um debate muito amplo. E quando a igreja ela se portar como organização religiosa, ela vai sim endeusar políticos e depender do Estado para sobreviver. Então o Estado não é um braço da igreja. O Estado não pode ser um braço da igreja. A igreja tem um posicionamento dela. Então ela tem que ir. Temos direito de eleitor? Temos. Mas temos que voltar, não é porque o político fez alguma coisa pela igreja, deu um lote ou comprou isso, não. Temos que votar com consciência. O problema do Brasil, isso é essa falta de consciência. Eu voto com a barganha. Excelente. Só para fechar aqui essa parte do Agnella, que os investigadores responsáveis pela operação alto escalão, eles reportaram à justiça um modus operandi adotado pelos investigados, entre eles o próprio ex-governador Agnella, que, de acordo com eles, agiu como integrante das grandes máfias mundiais. Matéria aqui do portal Metrópolis. Mafioso. Compararam o que ele fez com as grandes máfias mundiais. Inclusive, no título da matéria aqui, ele cita o nome aqui, das máfias Yakuza e Cosa Nostra. É brincadeira, né? Não, é brincadeira, assim, onde nós estamos chegando. Como é que é o nome da ação policial? Alto escalão. Alto escalão da máfia. Alto escalão. Não vale não. Agora, vocês acompanharam os casos de pedofilia aqui? Sim. Doutor Ricardo Vilela fez um trabalho excepcional. E que pena que tem um oficial do Exército e também um funcionário do CNJ envolvido. Mas o Ricardo Vilela, justamente com a terceira DP, está fazendo um trabalho sensacional e tem que ir para cima, Sandro. Hoje eu falei isso, eu fico nervoso quando vejo essa questão de criança, cara. Isso é um absurdo. Não fico revoltado. Devia ser um crime acho que é inafiançável, acho que não deveria nem sair. Mas o problema é que no Brasil, o cara comete um crime desse, é capaz de sair no saidão do Natal, dia dos pais, entendeu? E se tiver dia das crianças, sai ainda. Então é um absurdo. Você viu na pandemia, o estuprador, se não estiver enganado, foi em Minas Gerais. Ele saiu, o juiz liberou por conta da pandemia. E aí, em menos de 24 horas, o que ele fez? Estuprou mais uma vítima e Aqui é uma coisa linda, Sandro. 3 semanas atrás, o cara tinha saído no saidão no final do ano, voltou, matou a pedrada aquela jovem. Então, ou seja, enquanto não tiver, não é fazer novas leis. Desumano, é realmente cumprir essa de forma enérgica. O Congresso tem que entender isso. Senão vai ficar essa bagunça. Sai e volta, que saidão. Bandido não tem que ter saidão. Bandido não tem que ter saidão. O problema é que, a minha opinião, assim, as leis, elas se chocam. Ao mesmo tempo que ela protege, ao mesmo tempo que ela quer proteger o indivíduo, ela desprotege o indivíduo. Né? Por quê? Porque se, por exemplo, igual o Marcos citou, se esse rapaz tivesse ficado lá quieto, lá preso, como ele tem que ter ficado para cumprir a sua pena, ok, mas aí vem os direitos humanos, coloca uma lei lá, não sei da onde, fala, não, ele tem que sair por causa da lei, tal, ponto, libera. Porque no Brasil, as leis são todas feitas às margens, né? Você vê que são várias. Se você pegar uma lei hoje em dia, cheio de brecha, cheio de brecha, cheio de interpretações. Isso. Entendeu? Que aí um advogado, eu me baseio pela súmula de tal, lá não sei da onde, pronto.
É meu amigo, Saiu. vem pra cá, não é meu amigo, vamos pra ali. Né? É mais ou menos isso. É mais ou menos Olha isso. só, o nome da operação, Infância Violada. Os nomes Exato. dessas operações são sensacionais, viu? Ela teve como alvo aqui o combate à pedofilia aqui no Distrito Federal. 5 pessoas foram presas aí, acusadas de armazenar conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Viu? Segundo o Metrópolis apurou, entre os detidos estão em oficial do Exército e um servidor do Conselho Nacional de Justiça, Exato. CNJ, assim como o Max colocou aqui. Muito bem. Agora o que me chamou a atenção foi que a ministra Damares foi até a DP ali, que estava investigando aí esse pedófilo acusado de fazer 60 vítimas aqui no Distrito Federal. E eu quero parabenizar a ministra Damares, viu, Hélito, porque muitos diziam, por ela ser religiosa e ser uma pastora, muitos falavam, não tem que misturar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela está fazendo um ótimo trabalho, é uma ministra do Evangelho também, fazendo um trabalho sensacional, e está mostrando que ali ela está realmente fazendo um trabalho imparcial em cima de fatos, em cima de gestão. Então isso é muito importante para que o nosso telespectador entenda isso, que não é a religião que faz de você um mau gestor ou um bom gestor. Religião é a parte. Eu costumo dizer, Marcos, que a religião ela não molda o caráter de ninguém. A religião não molda caráter. Né? O caráter ele vem da pessoa. Então a religião ela não vai remover o caráter. A pessoa ela tem que querer mudar. Né? Bolsonaro tem um timaço. É só ele parar de falar e deixar o time trabalhar. É boa. Deixa o time trabalhar. Ela é boa. É mal compreendida às vezes. Cara, eu ia entrevistar ela aqui, aí o Moro, foi bem naquela semana da confusão do Moro, foi na sexta-feira, né? Ela viria na semana seguinte, aí a assessoria pediu para segurar e tal, que ali foi um momento meio confuso ali pro governo, né? Mas assim, sensacional, já acompanhei algumas entrevistas dela, posição forte, de pulso, polêmica. Eu assisti uma que ela fala pro repórter bem assim, você não vai me colocar contra o meu presidente. Acabou, ué. Tá tudo certo, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? Que o repórter, né? O repórter ia dando, né, umas... Aí ela saiu de uma cena, você, Marcos Alexandre, você não vai me colocar contra o meu presidente. Uau. Cara, quietou, acabou, checkmate. Próxima pauta é do que mesmo? Porque essa aí nós já esperamos, né? Assim, ela é esplêndida, sensacional. Agora o que me chama a atenção é que assim, a justiça ela acaba demorando nesses casos de corrupção, né? Nós estamos acompanhando até hoje cada vez mais investigações relativas ao governo de Agdélio Queiroz, que acabou já há 5 anos e meio. Na corrupção demora, mas que é um crime também, para poder condenar o rapaz da Naja foi rapidinho. Então tem que haver pelo amor de Deus. Foi rápido, hein? Na Naja foi rápido, foi tempo recorde, tá no Guinness um negócio desse. Então, mas para a corrupção demora anos, décadas. Então, o Brasil é esse contraste que tem. Vender umas cobrinhas, uns tubarão, a gente prende rápido, hein? Roubar dinheiro da merenda escolar, Mas é as brechas. É as próprias brechas da lei, que aí um entra com a petição, o outro entra com a apelação, o outro entra e aí vai dando mais morosidade. Mas no caso das Naja aí... Na Naja não tem nem como... errado, tempo recorde. A Naja é heroína, né? Só ela libertou várias cobras. Né? Como é que os caras malucos desses criam Naja, serpente, sei lá, tubarão, cara? Tubarão. A gente nem sabe. A gente pensava que tubarão que tinha aqui era... É o calor da adolescência, Sandro. É o calor da adolescência. Mas essa água tá vindo do mar? Como é que é? Eu não consigo. A gente pensava que tubarão só tinha... A gente pensava que tubarão só tinha no Congresso, né? Mas agora tá aparecendo até tubarão, peixe mesmo. Daqui a pouco aparece tubarão no lago também, já tem jacaré, né? Não parece nem brincando. Cara, eu não dou conta, eu não consigo raciocinar, entendeu? Como é que o cara, vou criar uma najinha aqui, tirar uma fotinha, uma selfie com o quê? Com a Naja, não dá, cara. É o Brasil. Não dá, né? Esse Brasil nosso. Agora, eu queria bater um papo com a rapaziada e entender como é que eles estavam criando tubarão, cara. Porque assim, poxa, você que em casa tem um aquário, eu já tive, imagino que vocês também já tiveram. Dá trabalho, você tem que limpar, trocar água, aquela coisa toda. E água do mar, como é que faz para trazer? Né? Você liga, né? Se o cara trouxe uma Naja do Oriente Médio, água do mar é o mais fácil para trazer. Boa. Pior que é minha, viu, Marcos? Trouxe do Oriente Médio uma Naja. Mas às vezes traz o ovo, traz filhotinho e tal, traz escondido. Agora a água, o cara fala, manda um caminhão, Rio de Janeiro, manda um caminhão pipa aí de água do mar aqui pro meu tubarão. Verdade. Boa. Entendeu? Verdade. Agora, eu não duvido que seja realmente dessa forma, né? Vem um caminhão pipa aí, joga água, Cara, não mesmo que dá. seja para objetivos científicos, claro que é ilegal, né? É ilegal, mas não é tão imoral como um cara que foi condenado à corrupção como Agdélio Queiroz, e agora que algumas coisas têm uns desfechos. Então, esse tempo todo. Existem umas coisas que é legal e é imoral demais. É ilegal e imoral demais, esse caso do Agnello.
Não estou fazendo apologia ao pessoal da Naja, tá? Mas é realmente... Eu concordo com tem você. que ter... Tocando até nessa questão da Naja, também não fazendo apologia, a gente quer que todos eles mas eu acho que... rápido, é isso. Mas eu acho também que as leis, né, em relação aos animais, silvestres, essas coisas, no Brasil é muito atrasado em relação aos outros países. Nos outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos e outros lugares, você pode criar uma cobra, você pode criar bicho, animais exóticos. Você pode ter arma. Pode ter arma, né? Mas você pode criar animais exóticos, né? Aqui no Brasil você não pode. Mas é impossível, a gente tenta comparar o Brasil em esferas internacionais como países da Europa e países da América do Norte. Nós temos uma cultura diferente, nosso país é um país praticamente... Demorou para se desenvolver, enorme, né? é gigantesco. Porque os Estados Unidos foi descoberto mais ou menos na mesma época e se desenvolveram bem E é um melhor, país né? continental, sabe? É um país continental e com cultura diferente, estados com... Então é complicado tentar... Esse foi um dos grandes erros do governo Bolsonaro. Porque os Estados Unidos fez assim, não vão fazer. É diferente. Não tem como comparar Brasil com a Suíça. Não tem como comparar Brasil com os Estados Unidos. Não é porque nós somos inferior, não é isso. É porque nós temos uma cultura diferente, é um país continental. A cultura, a economia, a geografia. Não tem como comparar o Rio Grande do Sul com o Amazonas. Não dá. Então não tem como. Só para você ter noção, o extremo, não tem como. É um país continental, então não tem como fazer essas comparações. Senhores, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Antes eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, do seu site e na sequência o Wellington. Olha, Sandro, eu quero agradecer o seu convite, a honra de estar aqui. Ao Wellington, conhecer ele, muita gente falando bem do Wellington. Eu falei, quem é esse cara? Eu fiquei até preocupado, viu? Vou apanhar demais lá, apanhei pouco. Nós temos o site marcosalexandre.net, nós estamos mudando para o portal agora, vai ser divulgado depois, marcosalexandre.net e nas redes sociais Imparcial ao Vivo. Estamos aí aprendendo. Imparcial toda sexta? Toda sexta-feira às 14h30. É só acessar Imparcial ao Vivo no Facebook. Show de bola, excelente trabalho. O Wellington. Bom, nós continuamos aí com o trabalho, né, do portal, né, do portal Pelo Mundo DF. Nós temos aí várias notícias, até agora estamos também trabalhando com notícias de famosos, estamos aí abrangendo... Rapaz, você... agora é quase um metrópolis. Um veneninho escorrendo aqui, hein? Ixi, veneninho aqui, ó. Da Naja. Da Naja ainda. Boa. Muita audiência, bom. Então, assim, estamos trabalhando com a audiência, estamos crescendo, graças a Deus, aí, fazendo um bom trabalho. Acesse, então, o nosso site, pelomundodf.com.br, também nos procure nas redes sociais, no Instagram, Pelo Mundo DF, né? Também o meu pessoal, né? O Wellington Melo, né? Estamos aí à disposição. Show de bola. Eu vou encerrando por aqui mais um Conectado ao Poder, hoje sexta, 24 de julho. Olha só, segunda-feira eu volto aqui com mais um convidado sensacional para a gente bater um papo super show de bola. Aqui agradecer a rapaziada participando aqui na nossa live, facebook.com/sandro.gianelli. E uma coisa que eu nunca divulgo aqui, viu? Acessem conectadoaopoder.com.br, sempre bem atualizado para vocês. Eu desejo um ótimo fim de semana para todos. Eu volto segunda-feira a partir das 19 horas. Esse programa vai ser reprisado hoje, logo mais, a partir da meia-noite. Até mais. O GDF não para de trazer boas notícias para você. Obras em todo o DF seguem em ritmo acelerado para deixar nossas cidades ainda melhores. O GDF está refazendo totalmente o asfalto de 10 quilômetros entre o setor gráfico e a EPTG, com o dobro de espessura. E está em licitação o viaduto de ligação com o sudoeste e o parque da cidade. A ampliação da DF-001 segue em ritmo forte. O volume de obras nosso aqui tem aumentado bastante. A Praça da Juventude no Itapuã está quase pronta. Esse projeto vem beneficiar e muito a nossa comunidade. Em Planaltina, a ponte da Rajadinha foi totalmente refeita. Nós temos muitos moradores aqui que dependem dessa ponte. E mais, as obras do tão esperado túnel de Taguatinga já vão começar para desafogar o trânsito da região, beneficiando também a população de Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol. A gente que está todo dia no trânsito sabe o tanto que é importante